Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e a gente vai continuar aqui a reflexão do vídeo de ontem, tá? Que a gente estava falando sobre o suicídio, né, do PC Siqueira e da Jéssica Canedo, tá? E aí a gente vai refletir mais aqui sobre isso no vídeo de hoje, falando sobre a questão da fofoca de novo, né? A gente falou da fofoca e dessa conexão com o crime e ao mesmo tempo com os psi e tudo mais. No vídeo passado, e vamos falar hoje, vamos ampliar aqui a reflexão para falar sobre essa conexão da fofoca com o crime, pensando nas semelhanças que existem entre a situação dos dois, né, desses dois que faleceram agora, que infelizmente se suicidaram, com o caso da princesa Diana, lá de 1997, tá? Então, enfim, vocês vão ver que tem várias semelhanças aqui, algumas diferenças pontuais. Por exemplo, essa conexão com os psi, que na verdade é mais referente a esses dois casos de agora, tá? No caso da princesa Diana não houve isso, mas essa conexão com os psi e ao mesmo tempo o papel, o protagonista deles nessas discussões do mundo de hoje são certamente um aprofundamento violento aí da hegemonia de um tipo de narrativa que naquela época estava começando a ficar ali já, né, assim, sufocante, e que hoje já ganhou o espaço quase completo da produção no Ocidente. A gente vai pensar isso aí também, tá, no vídeo de hoje, certo? Antes, deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do meu novo livro de poemas, tá, do outro lado de cá. Meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, e o meu nono livro no total. E essa situação que está acontecendo com o meu livro aqui também é um exemplo disso. Porque por conta de sabotagem aqui nas minhas conexões privadas, eu não estou conseguindo vender o livro, porque esses animais estão cometendo crime contra mim todo dia aqui, atrasando a minha vida, perturbando aqui, poluindo com a presença nojenta deles aqui, que não me interessa, tá? Então, pessoal, tá aqui mais uma vez a divulgação aí do meu livro. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, tá? E conseguir furar a sabotagem, a nojeira dessa gente asquerosa aqui, a gente de repente consegue conversar sobre isso aí, tá? Enfim, pessoal, vamos lá, tá? Vamos relembrar então o caso da princesa Diana, rapidamente, para a gente fazer aqui as conexões e pescar as semelhanças e as diferenças, tá? A princesa Diana, para quem não sabe, né, na época, lá na década de 90, foi uma pessoa comum que casou com o príncipe lá, o príncipe da Inglaterra, que eu não lembro o nome dele, mas enfim. O fato é que os dois casaram, tá? E ela depois se separou dele e virou uma celebridade. Todo mundo começou a, fuçar a vida da mulher, perturbar ela em todo lugar que ela ia. E aí ela se separou do cara e aí foi namorar um outro sujeito lá, que era um empresário lá, um rico desse aí, que era um cara chamado, não sei o que, Al-Fayed, tá? Dodi Al-Fayed, tá aqui, né? E aí aconteceu um acidente, tá? No dia 31 de agosto de 1997, e ela morreu, ela faleceu. Esse acidente foi o que? Ela estava num evento qualquer lá com o cara, e aí saiu de lá com ele, de carro, com segurança e o motorista, né? E aí começaram a ser perseguidos por motoristas, fotógrafos de fofoca, né? E aí começaram a aumentar a velocidade, o motorista aumentou a velocidade, entrou num túnel, perdeu a direção, bateu numa mureta, e o motorista, que se chamava Henry Paul, e o namorado dela, o tal do Dodi Al-Fayed, morreram na hora da batida. Ela ainda estava viva quando foi achada pelos paramédicos lá, pelo pessoal da ambulância, tá? Mas acabou falecendo no hospital, porque parece que o coração saiu do lugar, sofreu hemorragia, quer dizer, um negócio inacreditável, né? E ela acabou falecendo no hospital, e o único que sobreviveu foi o segurança Trevor Rees Jones, que sobreviveu com ferimentos graves, tá? Então ela estava sendo perseguida por 9 motocicletas com paparazzis franceses, e quando o carro bateu, os caras foram tirar foto dos corpos, né? E aí diz aqui o link que eu vou deixar para vocês, tá? Que narra a situação lá. Ele diz o seguinte: mesmo com as vítimas do acidente seriamente feridas ou mortas dentro do carro destroçado, os fotógrafos continuaram a tirar fotos. Alega-se que Diana, em estado crítico, murmurou repetidas vezes: "Oh meu Deus!" E depois que os paparazzi foram retirados pelas equipes de emergência, ela teria dito as palavras: "Me deixem em paz", né? E essa questão já aconteceu com outras celebridades também, outras figuras aí famosas, né, tão conhecidas. O caso do Kurt Cobain, do Nirvana, que fez até uma música lá, enfim, debochando um pouco disso, né? A Amy Winehouse e o Michael Jackson, né? Pessoas que morreram aí por uma série de questões ligadas a isso, esse excesso aí de encheção de saco dessa gente medíocre, baixo nível, ou meramente ali da curiosidade exagerada de muitas pessoas que não entendem, não tem a ponderação necessária para poder entender isso aí,
tá? E aí 2 fotógrafos, no caso da Diana, foram condenados por tirar fotos dos corpos, tá? Lá que estavam lá nas ferragens do carro. Quer dizer, uma gente completamente sem noção, né? Falta de respeito completa. Christian Martinez e Fabrice Chassery, tá? Bom, então o que isso tem de semelhança com o caso do PC Siqueira e com o caso da Jéssica Canedo? Tudo, né? Por quê? Porque antes de qualquer coisa, vale dizer já, né? São intromissões na vida privada alheia, são divulgações excessivas da vida pessoal dos outros ali, sem a devida contenção, sem o devido cuidado, sem a devida ponderação, porque muitas vezes essas pessoas ou estão passando por problemas, porque quando a pessoa se suicida, né, quando ela chega no limite de tirar a própria vida, é porque ela está num ponto ali enfim, um dilema existencial, um sofrimento tão violento que ela não acha mais saída aqui, vivo, né? E aí acaba tirando a própria vida. Ou então, como aconteceu no caso da Diana, começa a tentar achar saídas ali meio que fora também da segurança necessária para se manter vivo, que é você entrar 100 por hora num túnel ali com um carro, e parece que o motorista estava um pouco, né, embriagado ali também, quer dizer, juntou ali o inútil com o desagradável, acabou, né, morreram 3 pessoas. E agora morreram mais 3 esse ano, né? Quer dizer, e é o tempo todo isso, e a gente tem que ficar o tempo todo discutindo e rediscutindo isso aí, porque inclusive o sujeito lá que é o dono da tal página Choquei, né? E aí, na verdade, não existe choque nenhum nisso, porque qual choque isso gera? Nada, né? Só gera a morte dos outros, problema, estresse, porque essa indústria da fofoca, ela é recheada ali de processos judiciais, né? Porque essa gente passa do limite no nível de, enfim, de perturbar os outros. Vocês devem lembrar a época daquele programa Pânico, né? E essa gentalha desse programa hoje são, né, passaram os últimos 4 anos defendendo o Bolsonaro, aí defendendo, né, enfim, a direita, né, o projeto político da direita. Era uma gente que ficava perturbando os outros, fazendo, né, provocações de baixo nível, até da violência, até da problema, até da estresse, porque eles ganham dinheiro com isso. Em cima de quem? Da própria população, que não consegue compreender os limites disso, né? Tanto é que a tal página Choquei tinha 22 milhões de seguidores. Eu fui ver a tal página lá, um lixo o negócio, né? Mas enfim, né? Tem 22 milhões de seguidores, pronto, gera um negócio, gera grana, e aí pode fazer qualquer coisa. Debochar de uma pessoa que está passando por problemas ali, enfim, né? E dane-se, a pessoa vai e se mata, né? E aí quando ela se matou, o cara perdeu 1 milhão, você continua com 21 milhões lá, que estão nem aí para isso, entendeu? Querem continuar consumindo essa bosta, tá? E a gente tem que pensar nas consequências disso, certo? Uma outra característica, né, dessa enfim, hegemonia que a gente está vivendo, dessa lógica dos privatismos, né, no mundo atual, é o tal do reality show. Se vocês pararem para pensar nessa expressão, né, geralmente ali o tal reality show é uma espécie de situação que é o quê? Né? São câmeras filmando as pessoas em situações privadas ou em situações ali que são jogos e tal, né? Mas que as pessoas estão sendo filmadas são pessoas comuns, portanto que em tese não estariam cumprindo ali um papel pré-estabelecido, como é o caso de uma novela, que o cara filma a situação 10 vezes ali, só vai pro ar aquela que deu certo e tal, né? Quer dizer, não tem tempo o sujeito não tem tempo de treinar, de fazer um teste para ver se ele está ali sendo filmado ao vivo, né? Seria esse o tal reality show, né? Agora, isso é muito curioso, porque quando a gente pensa nos principais reality shows, né, que é o Big Brother e a Fazenda, são situações em que as pessoas estão ali dentro de uma casa e discutindo bobagem, falando besteira, e uma vez ou outra sai uma coisa interessante ali, mas geralmente são picuinhas privadas. E o principal não é nem isso, porque isso aí, dane-se, a pessoa está ali dentro, ela quer participar, maravilha, ótimo, né? Faça isso, né? Eu não estou aqui criticando isso no nível ali da vontade da pessoa, porque é diferente, inclusive, do que aconteceu com a menina lá, com o PC Siqueira e com a Diana, né? Essas pessoas que estão ali dentro do reality show, elas querem estar ali dentro. Elas foram convidadas, aceitaram e estão ali dentro, e aí vai passar ali todo tipo de situação. Agora, a expressão reality show que é curiosa, né? Por quê? Porque dá a entender nitidamente que essa gente entende que a realidade é a vida privada, né?
Ou seja, significa que a vida pública, mesmo que eles não percebam isso, né, porque isso muitas vezes, o uso dessas expressões, muitas vezes não passa por uma autocrítica ali, né? As pessoas vão... É a onda que está surfando a pessoa ali, né? E não a pessoa a onda. Tá? É um negócio até mais bizarro do que a massificação, né? Essa expressão reality show, ela chega ao nível assim, do patético nesse nível, nesse contexto aqui que eu estou ponderando, porque é como se essa gente dissesse, ó, a realidade é a vida privada. A realidade é quando a gente não está gravando antes para mostrar depois, né? E aí isso gera uma série de distorções, né? Primeiro porque as pessoas sabem que estão sendo filmadas, então a maioria esmagadora ali não está fazendo nenhum tipo de comportamento espontâneo, não está produzindo nada de espontâneo ali, então sabem que estão filmadas, estão sendo filmadas, né? E aí isso gera muito, é óbvio que o sujeito vai ponderar ali uma série de situações, né, para poder não ser julgado por um particularismo idiosincrático qualquer ali que vá chamar a atenção das pessoas para um lado negativo, né? E aí eles criam pseudo-discussões em cima disso, tipo, não, que um está jogando, o outro é espontâneo, né? Ninguém é espontâneo sendo filmado, não existe isso, né? Ainda mais numa situação que envolve um prêmio de grana ali e tal, lógico que não, né? Ganha aquele que engana melhor as pessoas, né? Maravilha, legal, como eu falei, não estou discutindo isso. Mas o uso da palavra reality em relação à vida privada, né, como sendo ali, né, a realidade, é que é o efeitozinho bizarro disso que a gente está vivendo hoje em dia aí, tá? Então, quer dizer, a vida privada vira um parâmetro de realidade. A realidade é isso aí, o resto não é realidade, né? É um negócio inacreditável, assim, né? E aí isso tem consequências, né? Porque, enfim, cadê aqui, né? Peraí, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, isso tem consequências, né? Porque o fato concreto é o seguinte, isso gera duas consequências imediatas aí no nível da alienação, né? Você perde o contexto, né? Perde a percepção de que a realidade é muito maior do que isso, a realidade não é só a vida privada, né? Existe a realidade política, a realidade pública e uma série de outras histórias do país que é importante entender, o contexto das discussões públicas importantes, e as pessoas ficam totalmente presas ali nessas discussões de baixo nível ou discussões de particularismos e empobrecedores, né? E isso gera também, além desse descolamento da percepção da vida pública, da política e tudo mais, da própria história dos campos de conhecimento e tal, isso gera também neomoralismos, que são muitas vezes empobrecedores porque todo mundo começa a ficar julgando a vida privada dos outros, né? E isso vai gerando aí uma série de situações constrangedoras, problemáticas, e esse tipo de lógica, que é, né, a cognição da pessoa pautada pela ideia de que a realidade privada é a única realidade que há, isso gera automaticamente um desrespeito ao espaço do outro, porque se a pessoa perde a noção de que o espaço público é parte da realidade e ao mesmo tempo é uma parte na qual cabe automaticamente o respeito ao espaço do outro, ela vai ficar ali um neomoralista ambulante, violento e sistemático que fica o tempo todo perturbando os outros. É essa gentalha que está me enchendo o saco aí há 10 anos, entendeu? É isso que essa gente é, entendeu? Eles estão sendo surfados pela onda e não tem nem noção de entender isso, assim, sabe? E aí ficam fazendo cagada todo dia, perturbando os outros, enchendo o saco ali, porque querem ser escutados nas suas questõezinhas privadas, porque acham que a única coisa que existe é isso, né? Ao mesmo tempo não respeitam o espaço do outro, fazem um monte de bosta e continuam fazendo, né? Porque eles só tem isso no horizonte, não tem outra coisa. A psicanálise, os campos psi são assim, um efeito disso, né? Eles não são um campo que discute isso de um ponto de vista crítico, reflexivo e autoral. Não, eles são um efeito dessa lógica patética que a gente está vivendo aí, que é um descolamento completo da vida pública e da percepção dos espaços públicos, né? Eles são uma espécie de manifestação subterrânea disso aí, sem autocrítica, que ganhou uma série de espaços aí de atuação violentos no mundo de hoje, muitos deles causadores de problemas que ainda não foram percebidos pela reflexão crítica mais ampla, né?
eu citei ontem, no vídeo de ontem, essas duas pessoas que se suicidaram estavam fazendo tratamento com psi, né? Então, quer dizer, alguma coisa tem aí, né? Bom, pessoal, então, para finalizar aqui a reflexão, vamos partir para os livros, tá? E para algumas ponderações. Qual é a conexão que existe, né, entre esses casos da Dayana, do PC Siqueira e da Jéssica Canedo, tá? E de outros casos semelhantes também. O Nelson Rodrigues fala aqui, tá? Nelson, grande mestre aí, né? Um dos maiores escritores que a gente tem. Ele diz aqui, uma das frases que ele diz aqui é a seguinte, na página 114 ele diz: se cada um conhecesse a intimidade sexual dos outros, ninguém falaria com ninguém. Se cada um conhecesse a intimidade sexual dos outros, ninguém falaria com ninguém. Ele está se referindo à intimidade sexual, né, porque é a parte mais íntima ali da pessoa, né, mas também os outros aspectos da intimidade, da sua vida privada, da sua vida dentro da sua casa, né, são importantes para poder ponderar isso aqui. Por que ninguém falaria com ninguém? Porque esse espaço é o espaço da sua liberdade mais ampla ali, né? É quando você faz as suas besteiras, quando você faz até as suas porcarias, as suas bobagens e tudo mais, você é desleixado ali se você quiser, mas você não precisa ficar dizendo isso para todo mundo, né? E ao mesmo tempo é interessante, né, você entender o limite, o espaço de respeito ao espaço do outro, porque isso sustenta a civilidade, né, as relações públicas, a educação, o respeito e até as amizades, né? Porque muita gente, eu vi uma frase uma vez, né, do cara que eu não lembro quem é, mas ele dizia isso, né, que ser amigo é isso, é você entender, conviver bem com os defeitos da pessoa e com as qualidades, né? E conviver com os defeitos significa, né, muitas vezes você não ficar fuçando a vida da pessoa para não ficar, né, enfim, poluindo a conexão. Isso é parte de um respeito interessante que esse tipo de gente medíocre, que são os fofoqueiros e que são os psi, não conseguem entender isso, eles não têm a menor inteligência para entender isso. Por isso que eu estou sendo aqui vítima de crime todo dia dessa gente nojenta que está aqui, ó, eles estão monitorando minha vida privada, é um negócio assim, inacreditável o que eu estou passando aqui e, enfim, tem muita familiaridade com esses problemas que essas pessoas estão passando aqui, passaram também, né, nas suas situações, tá? Então essa frase do Nelson é muito interessante para poder mostrar isso, tá? Porque essa gentinha medíocre que gosta de ficar perturbando a vida privada de quem não quer ser perturbado, né, é gente que causa muitas vezes isso aí, suicídio, crime, problema, prejuízo, tá? E a gente tem que ser combatida no nível da autorreflexão, da própria discussão do debate público e tudo mais, tá? O Foucault já tinha entendido isso, tá? Vamos seguir a linha aqui. O Foucault já tinha entendido isso. Está aqui o História da Sexualidade, volume 1, tá? A Vontade de Saber, tá? E aqui nesse livro ele fala na página 59 algumas coisas interessantes, né? A confissão, ele fala da confissão, né? A confissão passou a ser no Ocidente uma das técnicas mais altamente valorizadas para produzir a verdade. Ele estava falando inclusive da questão da Idade Média e da tortura mesmo, né? Porque é muito interessante pensar isso, né? As polícias, por exemplo, serviços secretos e tudo mais, eles muitas vezes pegam confissões de pessoas que eles querem ali, sejam criminosos ou não, através de tortura, né? Então a confissão da vida privada ou de um segredo, de um aspecto ali da sua vida, está muitas vezes conectada com uma certa tortura que você está passando, né? Num certo momento. E essa confissão que ele está falando aqui, ele continua, né? Confessa-se ou se é forçado a confessar quando a confissão não é espontânea ou imposta por algum imperativo interior, é extorquida, né? E esse caráter de extorsão da confissão, ele passou a ser a regra no mundo atual. É importante perceber isso, porque isso é muitas vezes a causa aí dessas tragédias que acontecem, ou minimamente de dramas aí muitas vezes insolúveis, tá? Que não geram morte, mas que geram aumento do prejuízo para as pessoas e tudo mais. Então está aqui, tá? A Vontade de Saber do Foucault. E aí, pessoal, vale dizer aqui o seguinte, tá? A exposição e a confissão passam a ser a regra, quer dizer, né? O que era uma extorsão na lógica antiga virou hoje uma espécie de obrigação. Todo mundo tem que falar da sua vida privada, tem que expor a sua vida privada, tem que mostrar tudo que está fazendo, porque isso gera, inclusive, para muita gente, dinheiro, lucro, né? Especialmente para a mulherada aí que gosta de expor o corpo e tal, é maravilha, ótimo, né? Agora, um aspecto interessante disso aí
é, por exemplo, esses enchimentos, né, que você vê que as mulheres colocam hoje na genitália para poder, tipo assim, ó, me olha, né? Olha aqui para minha intimidade, né? Eu, assim, eu acho uma delícia aquilo ali, nada contra, tá? Agora, para pensar nisso num nível reflexivo, para pensar nisso aí como uma espécie de efeito da nossa época, isso aí é uma espécie de... Isso tem uma simbologia subterrânea, né? Isso aí é o efeito de uma lógica que é a seguinte, ó, o que era íntimo não é mais, não pode ser mais. Mesmo aquilo que não dá para mostrar, né? Porque a plataforma proíbe e tudo mais, a gente acha um jeito aqui de mostrar sem mostrar, né? É um negócio assim, é uma coisa violenta, tá? E no nível das consequências simbólicas disso, né? Isso acaba gerando na cabeça das pessoas, na cognição das pessoas, o completo descolamento do respeito ao espaço do outro, né? Isso vai virando uma espécie de, ó, todo mundo tem que se meter na vida dos outros o tempo todo, né? Isso vira regra no comportamento comum e até defesa técnica no nível, aspas, teórico de muita gente aí, como esses psi, né? Que vivem disso, eles vivem disso. É só pensar um pouquinho, né? Tá? Então, enfim, e aí, para finalizar aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da fofoca para Irmitro Tar Kruger, nesse livrinho bacana dela aqui, que é da impossibilidade de viver sem mentir. Porque quando a gente não fala nossa vida privada em público, a gente está mentindo. Mas é uma mentira que protege, uma mentira que garante a civilidade, garante o respeito. E que essa gentinha medíocre que causou a morte dessas duas pessoas aí, e essa gentalha patética que está me atacando aqui, e todos os vermes que pensam como essa gente, não conseguem enxergar. Tá? Então tá aqui, ó, a Irmitro Tar Kruger, né? Ela fala na página 77, ela vai falando, né? Ó, nada une mais as pessoas do que elas poderem se juntar para exorcizar seus demônios à custa de terceiros que não estão presentes e não podem saber que são objeto da fofoca alheia, ou que pelo menos procuram salvar as aparências fingindo nada saber. Também não se faz fofoca sobre quem é feliz, saudável, bem-sucedido, mas sobre os erros, as desgraças e os fracassos dos outros. Invariavelmente é isso, né? Tem até as fofoquinhas de sujeitinho, né? Tá ali com um relacionamento, perdeu, tá com outro, tudo mais, tá, até acontece, né? Mas no geral a fofoca é baixo nível, né? É para falar do problema dos outros, do estresse, né? De prejuízo, enfim, de uma série de coisas, e isso acaba gerando mais problema, né? Tá? E ela fala bastante disso aí. E aí, para finalizar, ela diz aqui, né? Na 77 e 78, no fundo, a curiosidade e o sensacionalismo, sempre à cata de novidades, manifestam simplesmente a inconstância, o sentimento de exclusão e a claustrofobia de nossa existência cotidiana. Por mais que estejam conversando entre si, para os fofoqueiros não se trata nunca de uma compreensão real, mas sim do contrário, da obtenção de prazer e distração, de evitar um conhecimento ou uma percepção mais profunda da vida do outro e da própria, né? Não se trata de conhecer a pessoa que está sendo difamada, mas sim de degustar com prazer o que é relatado. Quer dizer, é um certo exercício ali, é uma catarse de baixo nível, né? É você ficar, né, gozando com o sofrimento dos outros, né? Nesse nível da difamação, nesse nível do... Tá? Então, quer dizer, essas pessoas que fazem isso, as pessoas que... E no nível público, né? Porque, repito aqui, como disse o Nelson, né? Tem até gente que gosta de sofrer aí no nível privado. Mas quando isso não é feito no nível da difamação e é a escolha da pessoa, né, enfim, cada um com seu cada qual. Agora, quando a pessoa não quer participar e é objeto desse tipo de nojeira a si mesmo, é crime e gera prejuízo, muitas vezes gera a morte das pessoas, né? Então está aqui o trabalho da Irmitro Tar Kruger, da impossibilidade de viver sem mentir, tá? Vamos lá, pessoal. Quem fala muito disso aqui também, o vídeo hoje vai passar um pouquinho aqui dos 25, eu queria parar no 25, mas eu vou finalizar esse aqui, tá? E vou tentar fazer vídeos mais curtos aqui, tá? O Gilberto Dupas fala nisso aqui também, no Tensões Contemporâneas entre o Público e o Privado, tá? Especialmente no capítulo 6 aqui, que é na página 57, ele fala que há, e aí aqui é uma expressão muito interessante para essa lógica toda que eu estou narrando aqui desde o início, que é o reinado dos particularismos e o fim da política, tá? Quer dizer, é isso, né? O particularismo vira a regra, a realidade, né? Como essa expressão reality show denota aí, né? E a política começa a perder completamente, né, o espaço ali de reflexão, tá? E aí as pessoas ficam sem noção do que acontece no mundo, sem noção do que é ali o seu... Política não presta, político é tudo ladrão, enfim, filosofia, essa coisa de gente chata, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre isso, né?
Arte, isso aí, isso só serve se for para criar aqui lógicazinha de fofoca, né? Tem gente, inclusive, que mistura arte com fofoca, né? É o baixo nível do baixo nível, né? Mas enfim. E uma série de outras coisas aqui, de defasagens de reflexão e de cognição, que são fruto desse reinado dos particularismos, aqui como se refere aqui o Gilberto Dupas, né? Então tá aqui, mais uma vez, tá? E isso é, de fato, uma crise violenta aí da política, no sentido amplo do termo, né? Não só no sentido da política de Estado e tal, mas na percepção das diferenças no nível conceitual e tal, em todos os campos de conhecimento, tá? E estão na base também daquilo que gerou essas tragédias aí, né? Essa falta de percepção dessas fronteiras, né? Se o particularismo vira um reinado, quer dizer, né, o espaço público, o respeito ao outro, o respeito ao espaço do outro, perdem a validade, vão ali, entendeu? Vão perdendo completamente, né, enfim, né, a existência reflexiva, né? E isso no limite gera esse tipo de coisa aí, ó. As pessoas acabam se matando porque o cara está passando por um problema, e aí esses imbecis não respeitam, não, ou criminosos não respeitam, dá nisso aí, né? Eu sei, repito, que eu estou passando por isso agora, por gente nojenta que não tem respeito ao espaço do outro, tá? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar, eu citaria aqui, tá, dois autores importantes. O Assange, tá aqui, ó, ele fala bastante isso aqui também no trabalho dos Cypherpunks, e ele fala uma coisa aqui muito interessante na página 83, que é muito interessante para pensar essa questão que a gente está vivendo aí, tá? Tudo isso que eu narrei aqui. Ele diz, né? Então, as pessoas precisarão pensar a respeito. A única questão é saber a qual desses dois lados do problema elas voltarão sua atenção, né, para a questão do hackeamento e tudo mais. Ou elas vão pensar, aspas, preciso tomar cuidado com o que digo, preciso me conformar a cada momento, a cada interação, ou elas pensarão, aspas, preciso dominar os pequenos componentes dessa tecnologia e instalar programas para me proteger, para que eu possa expressar livremente o que penso e me comunicar livremente com os meus amigos e com as pessoas com quem me importo. Ele está falando aqui tanto no nível da percepção das complexidades políticas, quanto no exercício da sua privacidade também contra bandidos, pilantras e vermes que acham que têm o direito de invadir o espaço privado dos outros, né? E ele finaliza aqui, ó, essa parte mais importante. Se as pessoas não adotarem a segunda abordagem, que é a de entender essas técnicas aí, né, para se proteger desse tipo de lixo de gente, se as pessoas não entenderem isso, teremos uma propagação universal. Olha só o que ele diz. Teremos uma propagação universal do politicamente correto. Porque os autocensores estarão presentes até quando se comunicarem com os melhores amigos. E essas pessoas se afastarão da atuação política no mundo. Tá? Muito interessante isso aqui que ele fala. E esse livro aqui, olha só, né? Ele é de... Vamos ver o ano aqui do livro, tá? Ele é de 2013, quer dizer, já tem 10 anos isso aqui. E a gente está vivendo aí esse neomoralismo violento, tá? Que é uma deriva mais radical ainda desse reinado dos particularismos, tá? Que beira o crime, né? O desrespeito completo ao espaço de sofrimento dos outros e ao mesmo tempo aí suicídio, morte, baixo nível, pobreza, tá? E antipolítica, né? Então, muito interessante essa ponderação aqui, esse neomoralismo que a gente vive hoje aí e que você percebe em todas as postagens, assim, né? Ontem mesmo eu vi uma. A garota postou ali uma foto com um namorado num estádio assim, e como ela parecia ser novinha, centenas de pessoas ali, e aí é o pedófilo e tal. Aí alguém foi lá e disse, essa mulher tem 23 anos, pronto, né? Essa gente aí são esses neomoralistas, né? Que estão ali perturbando a vida dos outros sem pesquisar antes, sabe? É um efeito que a gente está vivendo. E aí, para finalizar, então, pessoal, diria o seguinte, né? Que na verdade a grande semelhança que existe entre o caso do PC Siqueira e da Jéssica Canedo com a Diana, com a princesa Diana, é que os três foram suicidados pela sociedade, como dizia aqui o Arthur em relação ao Van Gogh. A diferença é que o Van Gogh, né, foi suicidado porque não foi, né, percebido na sua inteligência, na sua complexidade, na sua profundidade, e essas pessoas não foram suicidadas porque não foram respeitadas, né, pela sociedade, que deveria entender ali o respeito ao espaço do outro, ao sofrimento do outro e tudo mais, tá? Então, quer dizer, a expressão do Arthur serve, né, muito bem para poder, conectar essas três situações aí, tá? Então a grande semelhança está nisso aí, que é os três foram suicidados pela sociedade
assim como Van Gogh, com as diferenças específicas aí desse mundo da fofoca, né, e do reinado dos particularismos que a gente vive hoje. Beleza, pessoal? Então, a gente volta no próximo vídeo aqui do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.